sacrifício ao Senhor. Eu estava falando no bloco anterior, não é que foi muito breve em função do momento do louvor, que Abraão então com a sua esposa, eles preocupados com que a promessa de Deus se cumprisse, vendo a sua impossibilidade, era impossível que naturalmente eles gerassem filhos, né? A sua esposa, a Sara, gerasse um filho. Então ele, de acordo com a manifestação da vontade da esposa, se deita com a sua empregada, Agar, ela gera um filho, Ismael. Mas Deus diz, não é deste filho ou neste filho da empregada que as promessas que eu tenho feito a você e sua esposa haverão de se cumprir. É aquele filho que vai nascer das entranhas, das suas entranhas. É nele que as promessas haverão de se cumprir. Na verdade, no contexto bíblico, no contexto cristão, nós conhecemos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Esses três ícones na história bíblica, no cenário das Escrituras Sagradas, são homens, personagens que Deus manifestou a sua grandeza, o seu amor, a sua promessa e o seu cumprimento fiel, não é? Que são, na verdade, exemplos de homens que tiveram uma vida de relacionamento com Deus. Então, diante desta situação, que Deus diz que não seria as promessas cumpridas em Ismael, no tempo determinado, na hora, na vontade, no momento que Deus havia preparado e estabelecido. E antes de avançar aqui na nossa meditação, eu quero chamar a sua atenção para este particular, para este momento que é muito importante, que é de extrema importância para todo aquele que crê em Deus, para todo aquele que segue as palavras santas de Deus aqui registradas nas Escrituras Sagradas. Meu amado irmão, meu amado telespectador, é extremamente importante nós esperarmos em Deus. Muitas vezes nós nos precipitamos nas nossas decisões, nas nossas atitudes. Existem muitos exemplos nas Escrituras de pessoas que se precipitaram ao invés de esperar em Deus, ao invés de confiar no agir de Deus. A Bíblia diz que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Aquele que te guarda não tosquenejará. Deus, se Ele faz a promessa para o homem, se Ele nos faz a promessa, é no tempo dele que as promessas haverão de se cumprir. É no tempo kairós de Deus que as promessas se cumprirão, não no tempo cronos ou cronológico do nosso ponto de vista de enxergar, de compreender e de ver as coisas. A Bíblia também diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então é salutar, é muito relevante. Se nós recebemos de Deus a promessa, é muito importante que nós esperemos em Deus, porque senão corremos o risco de fazer como Saul, quando ele deveria aguardar o momento para o sacrifício, não é? Quando o profeta, o sacerdote viria fazer o sacrifício dos animais ou das ofertas diante de Deus, para que então, abençoado pelo sacerdote, os sacrifícios oferecidos a Deus, ele então pudesse sair com o seu exército para pelejar contra os seus inimigos, então tudo estaria dentro daquilo que era o planejado por Deus e que era assim a vontade de Deus. Não obstante esta realidade, né, de palavra de Deus, o que fez Saul? Viu que o sacerdote não vinha, ele então se antecipa, ele fica angustiado, alguns soldados estavam já abandonando o exército, ele então corre, faz o sacrifício, oferece o sacrifício e ele não era preparado para sacrificar ou para oferecer sacrifícios. No conceito e na visão do Velho Testamento, quem haveria de fazer o sacrifício era justamente aquele que for escolhido, separado para isto, que era o sacerdote. E aí então, a partir dali, Saul começa então a sua caminhada de derrota, a sua caminhada de
de fracasso e a partir dali então Deus já rejeita Saul como rei de Israel, E aí ele vai já consultar uma feiticeira, vai consultar lá aquela que faria os seus feitiços e assim por diante, simplesmente acentuando a sua queda e a sua derrota. Nós então percebemos, de acordo com o cenário bíblico, conforme a vontade de Deus, nós precisamos esperar o Kairós, o tempo que Ele estabeleceu para cumprir as suas promessas. O próprio Abraão se equivocou juntamente com a sua esposa, não é? Deus perdoou Abraão por este ato, perdoou a sua esposa por essa atitude. No entanto, eles escolheram o resultado deste ato impensado, deste ato que contrariou a vontade de Deus. Como resultado, Ismael e Isaque se tornaram, na verdade, irmãos inimigos, que até hoje nós vemos ainda o resultado desta adversidade, aí se tornaram inimigos. Ismael é o pai dos ismaelitas. No cenário bíblico, os ismaelitas se tornaram inimigos dos israelitas, que são descendentes de Isaque, o filho da promessa. Então, é apenas isso que eu gostaria de salientar para nós prosseguirmos aqui na nossa meditação bíblica. Em todo tempo que nós estivermos a palavra, a promessa de Deus para as nossas vidas, a palavra de Deus, nós precisamos então compreender que ela haverá de se cumprir no tempo e no momento que Deus já tem estabelecido para assim realizar, visando o nosso bem, visando o nosso sucesso, visando a nossa vitória. O texto nos fala então que Abraão, ele, no tempo determinado, recebe a visita de 3 anjos na sua casa. Está aqui nas Escrituras. E quando aqueles 3 anjos chegam na sua casa, eles então vão justamente com essa missão, dar a notícia de que Sara haveria de ficar grávida. E quando então eles perguntam, capítulo 18, que é o texto que nós lemos, versículo de número 9 em diante, nos diz assim: disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la aí na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Aí o verso de número 14, que é o nosso tema desta noite, desta oportunidade. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Diz o texto no verso seguinte que Sara, ela nega que tenha rido. E Sara negou dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isto, porque riram. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. Então, esta promessa foi feita da parte de Deus. Na verdade, fora feita lá anteriormente e agora ela se efetiva através da presença dos anjos, através da presença desses mensageiros da parte de Deus, uma vez que Abraão e Sara estavam ali preocupados, imaginando que esta promessa poderia não se cumprir. Do lado humano, nós observamos então, na atitude de Abraão e Sara, a fragilidade,
a debilidade, a limitação de compreender os caminhos santos e perfeitos de Deus. Do lado divino, Deus então diz a palavra que Ele vela para que a sua promessa se cumpra. Nenhuma palavra que sai da boca de Deus, ela tornará para Ele sem antes realizar o propósito que apraz o seu coração. Eles fizeram a promessa no tempo determinado, então ela dá a luz, realmente fazendo cumprir a promessa que Deus havia feito lá atrás, porque Ele é um Deus fiel. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Aquilo que era impossibilidade para Sara e para Abraão, aquilo que era impossível para ambos, tornou-se possível mediante a grandiosa manifestação e ação poderosa do Senhor nosso Deus. Que você possa confiar no Senhor e vivenciar fielmente o cumprimento das promessas do Senhor para a sua vida. Nós vamos para mais um intervalo e na sequência continuaremos aqui com a programação.